Oi, o assunto de hoje é por que que é tão difícil pedir ajuda? Pra mim, pelo menos é. Pega seu chazinho e vamos debater sobre isso. O frio que tá fazendo, a vontade de ficar tomando chá ou chimarrão. Tava conversando com uma amiga esses dias, ela não tem filhos ainda, bem mais nova do que eu. E ela tava comentando, nossa, eu tava vendo sobre maternidade, tava acompanhando esse tipo de conteúdo, e realmente, né, é preciso uma aldeia pra criar uma criança. E eu falei, com certeza, depois que eu virei mãe, eu acho que eu entendi bem mais isso, assim. E ela falou, porque como que trabalha? Como que faz as coisas que fazia antes? Não faz. Nem todas, algumas a gente tem que voltar a fazer, tipo, trabalhar, porque infelizmente por aqui pelo menos não somos herdeiras, então a gente precisa voltar a trabalhar. Lembrando desse papo que eu tive com ela sobre o quão é importante se ter uma rede de apoio, quão é importante que uma criança, quando ela está num lugar, ela seja cuidado de alguma maneira por todos que estiverem naquele lugar, a gente vive cada vez mais isolado, cada vez mais em telas, cada vez mais só na nossa. Eu particularmente sou uma pessoa que não tenho super contato com os meus vizinhos, por exemplo. Eu não sou uma pessoa muito sociável nesse ponto. Então, sim, isso vai se perdendo. Às vezes a gente tá até em amigos e meio assim, não, mas é que é o filho da fulana. Mas sim, se a fulana puder contar, né? Se essa tua amiga puder contar com a tua ajuda de alguma maneira naquele momento, vai aliviar muito. Só que também, junto com isso, eu fico pensando como é difícil às vezes pedir ajuda. Eu vi esses tempos um corte da Gabriela Prioli falando sobre quando a filha dela nasceu, que ela tava ali, recém-parida, como a gente fala. Ela fez uma cesárea, então ela tava com pontos. Acho que era de noite, de madrugada, o marido dela tava dormindo e ela queria muito ir ao banheiro. Ela tava num hospital, um dos melhores hospitais de São Paulo, né, numa das melhores maternidades, onde tem auxílio de enfermeira full time o tempo inteiro. E ela simplesmente levantou, pegou a bebê, foi pro banheiro, então ela segurava o bebê assim pra poder fazer xixi. E ela disse que ela se deu conta disso depois. Ela falou, por que é que eu não apertei o botãozinho pra chamar uma enfermeira? Se eu tô num lugar com enfermeiras à disposição. Por que eu não chamei meu marido? Por que eu tive que dar conta sozinha? Pra criar uma criança, a gente precisa, assim, de apoio. É impossível dar conta sozinho. E eu nem tô falando dar conta de tudo, mas dar conta do que a criança precisa, da atenção que a criança precisa. Eu fico imaginando mães que não têm suporte. Deve ser muito, muito, mas muito difícil, porque quando tem suporte já é difícil. Por muitas questões, inclusive hormonal, inclusive social, do tipo, vai que tu vai dar conta, o filho é teu. Então, dê conta. Quando a gente se dá por si, a gente, mesmo tendo uma rede de apoio, acaba nem se permitindo receber esse apoio, que é um pouco do que eu vivo às vezes. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio. Tenho pessoas com quem eu posso contar. O meu marido, ele é um marido presente. Lembrando, pai não é rede de apoio. Faz parte da coparentalidade, ou seja, não é rede de apoio, tá? Os dois têm que criar juntos. Eu tenho minha mãe que me ajuda, minha irmã, amigas que me disseram, se tu precisar, me chama. E como é difícil chamar. Eu acho que mãe é uma pessoa, eu acho que a gente se permite, quando em uma boa relação, ser extremamente vulnerável. Então, talvez seja a pessoa com que eu mais consiga pedir ajuda. E mesmo assim, às vezes ela tá aqui e ela fala, o que que tu quer? O que que tu quer que eu faça? Eu faço aquilo que tu quiser que eu faça. E às vezes eu não sei pedir. E vem um sentimento de culpa que eu não sei exatamente de onde que vem. Ou melhor, acho que eu sei, arrisco dizer que às vezes pode ser... Estou sentada no chão, no tapetinho dela, pra ela brincar e a gente conseguir bater esse papo. Acho que é um misto, às vezes, cultural, social. Dizem que até genético, mas eu não vou entrar nesse assunto. Esses dias, meu marido foi viajar a trabalho e eu não queria ficar sozinha com ela. Não gosto de ficar sozinha no sentido, assim, de dormir, né, pra se virar à noite, enfim, totalmente sozinha com ela. Eu falei, ou eu vou lá pra minha mãe, eu pensei, ou a minha irmã fica aqui. Obviamente, a Dinda dela não ia perder a oportunidade de passar 2 noites dormindo aqui. Ela saía pra trabalhar e voltava. E minha irmã tem um negócio próprio, né? E ela só ia atender de tarde, se eu não me engano. Na real, foram 2 situações. Uma da situação foi que eu acordei, porque ela tinha acordado de madrugada, a gente não tinha dormido nada. E olha que loucura. Ela tava dormindo e a minha irmã falou assim, qualquer coisa tu me chama. E eu com a minha irmã ali disponível, de madrugada, olhava pra ela e eu tinha muita dificuldade de dizer, Laura, que é o nome da minha irmã, fica com ela, por favor, tipo, vamos revezar esse turno. Mesmo sabendo que ela estava ali também pra isso, sabe? Então foi um dia que, acho que lá pelas 6 da manhã, a minha irmã pegou a minha filha e aí eu fui dormir. E eu acordei, não sei, acho que era umas 8, 8 e pouco, quase 9 horas. Primeiro que eu consegui dormir, que às vezes isso não acontece. E aí eu cheguei
Ela tava no quartinho já fazendo ela dormir, mas quando eu olhei a roupinha, ela tava com uma roupinha muito diferente, que eu não botaria, porque eu fico guardando pra usar quando sair. O spoiler, eu tava quase perdendo a roupinha, porque nunca usava. E bebê cresce muito rápido. Ela mandou fotos no nosso grupo da família. Ela tinha feito, tipo assim, um book com a minha filha, com todas as poses possíveis, né? E aí já tinha dado mamadeira, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, ou seja, eu acordei, a minha filha tava muito bem cuidada, tava já na sonequinha dela, tinha fotos e vídeos dela sendo muito feliz com a Dinda dela e eu consegui descansar. Foi muito bom receber isso. Consegui só descansar. Eu falei, não, eu vou dar mamadeira e vou fazer ela dormir. E aí minha irmã disse assim, tá, então vai que eu vou dar uma organizada aqui. Não, não precisa. Ela falou, vai. Eu falei, tá bom, vou. Porque também é muito gostoso ficar com a minha filha. Então essa ajuda, às vezes ela é pra tu fazer algo que tu não conseguiria fazer com a tua filha. E às vezes é pra tu ficar com a tua filha também, de um jeito mais descansado, sabendo que outras coisas vão ser feitas. Porque daí eu dormi junto com ela na cadeira de amamentação. Ela dormiu tipo umas 2 horas. Quando a gente acordou, a minha irmã tinha dado uma geral na casa. Tinha um cheiro de bolo no forno, porque de fato tinha um bolo no forno. E ia sair um almoço, uma massinha. Aquilo foi tão bom. Poder ficar com a minha filha e acordar e as coisas estarem resolvidas e eu não precisar pensar no que eu ia ter que fazer agora, foi muito, muito, muito bom. E isso é muito importante. Mas como foi difícil receber, assim. Como é difícil às vezes pedir por esse auxílio. Eu tenho uma amiga que engravidou antes de mim. E eu fico pensando às vezes, poxa, eu podia ter ajudado muito mais. Podia ter me oferecido muito mais. Parece assim que a gente só tem essa noção realmente depois que a gente vive isso, né? A minha irmã não tem filhos ainda. Minha irmã é 9 anos mais nova do que eu. Mas ela já trabalhou em escolinha. Então, como ela diz, eu criei 8. E ela tem uma afilhada. E ela é uma Dinda muito presente. Então, ela tem esse trejeito já muito com criança. E ela sabe muito sobre puerpério, ela sabe muito sobre maternidade. Então, é uma pessoa que tá ali disponível, né? Eu sou muito privilegiada de ter uma pessoa que tem essa noção, mesmo não tendo sido mãe ainda, tem essa noção e consegue dar esse suporte. O papo também é sobre isso, de quando a gente tem, a gente saber receber isso. E a gente saber pedir também. Não dá pra achar que é heróico dar conta de tudo sozinha. É muito gostoso ser mãe. Tô amando, mas é uma das coisas mais difíceis. A minha bebê tem 5 meses. É muito recente, na verdade. Tanto ainda tá com os hormônios muito, muito, muito desconfigurados. Eu sinto partes ali perto da cicatriz da cesárea ainda tão dormentes. É insano, sabe? Eu convivi com poucas crianças assim, mas com as crianças que eu já convivi, que eu poderia ter sido muito mais útil, mas que eu só tenho essa consciência hoje. Se você tem pessoas de confiança, da sua confiança, aceite esses momentos, sabe? Aceite ser cuidada também. Aceite que a sua filha tem outras pessoas que ela ama e que amam ela e que podem ajudar a cuidar dela. Então, é isso. Não esquece de se inscrever no canal e nos escutar nas principais plataformas de áudio. Esse foi o Que Cabe no Agora. Tchau!